Olá pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo. Nós estamos na nossa jornada de estudo da temática das obsessões e hoje a gente vai fazer o estudo aqui dos itens 245 e 246 do livro dos médiuns, do capítulo 23, que trata das obsessões. Então, vou pedir para o Robson fazer a leitura desses itens, depois a gente abre aqui para discussão com o Jordelei, com o Robson, comigo e com a Carla. Então, o item 245, Kardec comenta assim: os motivos da obsessão variam conforme o caráter do espírito. Algumas vezes é uma vingança que ele exerce sobre um indivíduo contra quem tem algo a se queixar durante sua vida ou em uma outra existência. Muitas vezes também não há outra razão senão o desejo de fazer mal. Como sofre, quer fazer os outros sofrerem. Sente prazer em atormentá-los, em molestá-los. A impaciência das suas vítimas o excita, porque vê atingido o seu objetivo, enquanto a paciência delas o faz desistir, porque a vítima, ao se irritar e ao mostrar despeito, faz precisamente aquilo que ele quer. Esses espíritos agem por vezes por ódio e por uma inveja do bem. É por isso que atormentam as pessoas mais honestas. Um deles se agarrou como uma sarna a uma honorável família de amigos nossos, mas não teve a satisfação de enganar. Interrogado sobre os motivos de ter atacado antes pessoas boas do que homens maus como ele, respondeu: esses não me causam inveja. Outros são guiados por um sentimento de covardia que os leva a se aproveitar da fraqueza moral de certos indivíduos que sabem incapazes de lhes resistir. Um desses, que subjugava um jovem de inteligência muito limitada, interrogado sobre os motivos dessa escolha, respondeu-nos: tenho uma necessidade muito grande de atormentar alguém. Uma pessoa racional me repeliria. Agarro-me a um idiota que não me opõe nenhuma resistência. 246. Há espíritos obsessores sem maldade, que têm mesmo algo de bom, mas que têm orgulho do falso saber. Tem suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer prevalecer sua opinião. Para isso, procuram médios muito crédulos que os aceitam de olhos fechados, a quem fascinam para impedi-los de discernir o verdadeiro do falso. Esses são os mais perigosos porque sabem enganar e podem fazer acreditar nas suas utopias, ou seja, criam argumentos aparentemente válidos nas fantasias mais ridículas. Conhecedores que são do prestígio dos grandes nomes não têm nenhum escrúpulo em se fazer passar por um nome conhecido e diante do qual todos se inclinam. Não recuam nem mesmo diante do sacrilégio de se dizerem Jesus, a Virgem Maria ou um santo venerado. Procuram deslumbrar por uma linguagem pomposa, mas mais pretensiosa do que profunda, cheia de termos técnicos e enfeitadas de grandes palavras de caridade e de moral. Evitam dar um mau conselho porque sabem bem que seriam dispensados. Aqueles que querem abusam, aqueles que, de quem abusam, os defendem a todo custo, dizendo: vejam bem que não dizem nada de mal, mas a moral é para eles apenas um passaporte, é a menor de suas preocupações. O que querem, antes de tudo, é dominar e impor suas ideias, por mais insensatas que sejam. Como a obsessão precisa ser trabalhada e estudada todos os dias. Não tem como não ficar se debatendo em pensamentos com aquilo que nos rodeiam o dia a dia. Porque nós, no nosso dia a dia, encontramos isso. Veja que ali Kardec usa os dois exemplos, mas algumas linguagens a gente precisa mudar um pouquinho, porque agora não se usa mais. Por exemplo, quando ele termina o 244 dizendo no meu aqui não está tão assim. Se essa faculdade ele age na sombra,
contando com a invisibilidade. Pode fazer e faz realmente muito mal, né? Ele mostrando de que isso só é possível porque nós não estamos em vigilância. E veja que a vigilância, ela não é um ponto discutido e unicamente no Espiritismo. Se nós olharmos todos os momentos da história, né, a gente pode voltar lá nas leis mosaicas ainda, até mesmo quando Moisés, no monte, conversava com aquela luz que ele identificava como Deus, ele disse, vá e pinte as portas com sangue. Nesta porta os espíritos maus saberão que ela está protegida. Claro que isso é um sentido muito figurativo, mas quais são as marcas que protegem as portas dos nossos lares? O Evangelho é uma delas, a nossa fé é outra delas. Agora, a gente pensou em casa física, mas o nosso corpo físico também não é um templo sagrado, e é desse que estamos abordando aqui, agora. Então, veja que na terapêutica do Evangelho no Lar, nós protegemos ambas as casas. A casa física, onde iluminamos e abençoamos nossos familiares, e a casa do nosso espírito, a casa em que nos abriga temporariamente o corpo físico. E isso nos traz lucidez ao compreendermos que a espiritualidade é amiga, de compreendermos que a espiritualidade não está para banalidades. Veja que um dos pontos primordiais da mediunidade ainda é a curiosidade. Então, veja como é lindo nós termos, perdoe, isso tudo é entre aspas, tá? Como é lindo nós termos os nossos mentores, conhecê-los ou ter a mediunidade para poder saber se devo ou não devo fazer isso. Por que que isso acontece? Por que aquilo não acontece? Será que saiu mais cedo? Será que saiu mais tarde de casa? Afinal de contas, nós temos espíritos o tempo todo ao nosso redor para nos orientar. Veja que falsa ilusão da mediunidade. Que falta ilusão, mesmo para alguém que tenha clarividência. A mediunidade ela não se apresenta assim. Claro, eu só posso falar pela minha mediunidade. Não posso falar pela mediunidade dos outros. Mas na minha mediunidade, isto nunca ocorreu. As vozes que falam em meus ouvidos, eles apenas mandam mensagens. As mensagens sou eu que avalio se elas são produtivas ou improdutivas. Se elas precisam ser guardadas por mais um tempo ou se elas necessitam ser colocadas em prática. Através do quê? Do bom senso, da razão, do equilíbrio. Quando isso ainda não funciona, vem a parte primordial, a oração, que faz com que, como aquele espírito que foi consultado ali, né? Onde está o trecho que eles invocaram o espírito para falar? Perdoe, mas tem um trecho aqui que foi lido que o espírito diz que é difícil de chegar. Ele não chegam perto de qualquer um, apenas daqueles que se sentem mais fragilizados. Aquele que está fragilizado, então eu falo. Aquele que está firme, não vou perder meu tempo ali porque nada conseguirei. Acho que o trecho tem uma necessidade muito grande de escolha. Tem uma necessidade muito grande de atormentar alguém. Uma pessoa racional me repeliria. Agarro-me a um idiota que não me opõe nenhuma resistência. Exatamente essa passagem. Exatamente essa passagem. E esse termo idiota a gente não usa mais nos dias atuais, tá? Por favor. Mas era comum o uso, né, nesse período. Mas, se nós pensarmos e trocarmos a ideia de idiota por
frágil, por desequilibrado, e o desequilíbrio pode ser emocional, pode ser geralmente emocional, porque nos tira a capacidade de lógica e de raciocínio. Nos tornamos vítimas fáceis. Vejam o perigo dos elogios a muitos médiuns quando elogiamos. E a espiritualidade nos diz que não devemos elogiar o trabalho, para que não caia nesses perigos deles ficar desarmado pela vaidade, pelo ego, pelo orgulho. Então, diante de tudo isso, a gente tem que tentar achar um meio de olhar para nós mesmos. Aonde e em que momento a obsessão, ou os obsessores, ou os perseguidores, ou os maus espíritos, olha só quanta terminologia para a mesma coisa, agem em nós e quanto nós permitimos. Essa é a chave da pergunta que temos que fazer todos os dias. Falando nas fragilidades, né, que nós somos influenciados nas nossas fragilidades, e como o Jorge falou há pouco, né, na questão do cuidar da casa física, na passagem do Evangelho, cuidar do corpo e do espírito. O quanto nós temos, e é lógico, as influências vão ser muito maiores quando a gente está debilitado ou fragilizado emocionalmente, porque perdemos o nosso senso. Mas o quanto precisamos nos fortalecer moralmente, emocionalmente, reconhecendo as nossas emoções, e também fisicamente, fortalecendo o nosso corpo físico, seguindo o básico daqueles cuidados que nós sabemos que temos que ter com o corpo físico, porque também somos afetados dessa maneira pelos espíritos, nas nossas fragilidades, naquilo que se tornou um processo de doença, naquilo que se tornou uma dor física em que vai nos fragilizar emocionalmente também. E nisso o desenvolvimento essa fortaleza, fortalecer-se, o evangelho que vai fortalecer o nosso lar, né, as barreiras energéticas que fortalecem o ambiente em que a gente vive, e os nossos cuidados básicos para que a gente possa ter uma sanidade emocional, uma sanidade física, uma saúde física, embora o conceito de saúde seja amplo e complexo, a gente tem o básico, o mais conhecido do que é cuidar do corpo físico. Então, somos espíritos em vivência num corpo, mas esse corpo tem a mesma importância, porque se esse corpo não estiver andando bem, não só a nossa caminhada se torna mais difícil, como a gente abre portas para todo tipo de influência. E eu acho que vale a pena a gente relembrar da questão energética aqui, né, nesse caso, né, que a obsessão ela vai se instaurar baseado num espírito que está sob ignorância, que se aproveita de uma fragilidade energética de uma pessoa e aí passa a vampirizar as energias, né? Então, no fundo do fundo é a busca por nutrição, né? Assim como a Carla está falando do corpo físico, que ele precisa dos alimentos que a gente tem disponíveis no nosso mundo físico, também assim o espírito precisa dessas energias, né? E aí ele liberto, ele não vai ter mais aquele duplo etérico, então precisa despender essas energias de algum outro local. E aí esses processos obsessivos, eles vão se fazendo, né? Vão se fazendo de acordo com as afinidades e as sintonias que a gente vai tendo com esses irmãos, né? No fundo são irmãos, né? Que precisam do nosso amparo. E é muito delicado, né? É muito delicado porque eles podem se apresentar aqui de várias formas como trazem esses dois itens, né? Até mesmo se passarem por seres de luz, né? Por Jesus, por Maria, enfim, por seres aí de grande hierarquia, se apresentando com nomes mesmo pomposos, né? Como fala o Kardec aqui, para chamarem de um primeiro momento a atenção, trazerem ali talvez uma linguagem rebuscada, algo que nos chame bem a atenção, mas que no fundo são conteúdos talvez pobres, que não são profundos e que acabam
fazendo cair por terra se tiver um estudo aprofundado sobre essas mensagens que chegam. E aí que o nosso sentido, o nosso esforço tem que ser nesse sentido, né? E eu digo não como médium, não. Eu digo como pessoas, estudantes da espiritualidade, pessoas que buscam autoconhecimento, que tem no livro dos médiuns, ou que tem aqui, além de outras literaturas, roteiros para estudar um pouco dessas temáticas, né? Dessas interações entre o plano invisível e o nosso plano aqui material. Então, acho que a gente tem que sempre frisar isso, né? Da importância do estudo, né? E se puder também se integrar em algum trabalho prático para vivenciar essas experiências, e aí que isso também vai moldando a gente, né? Então é importante, sabe? Mas é muito delicado, né? Obsessão a gente tem que sempre tá estudando mesmo, porque é um mundo vasto aí que tem que ser explorado mesmo. Ótimo. Escutando vocês três falando, eu lembrei de uma coisa sobre o Evangelho, né? Porque esse trecho do Kardec é quase como se fosse um manual, né? Para o médium entender as energias que estão em volta dele. Mas ele é a segunda parte de 5 partes, né, do estudo do Kardec. Então, o Livro dos Médiuns é o segundo livro, mas o todo são as 5 partes, né? São 5 livros. Então, aqui, do jeito que ele coloca, porque está dentro desse contexto da segunda parte, que é orientar o médium, até em termos do significado do que ele está fazendo, né? Parece que é como se essas energias, elas são muito poderosas e eu estou meio à mercê delas, né? Então, do jeito que ele fala assim, como o espírito obsessor escolhe o obsediado, né? Quase como se fosse assim, como que o batedor de carteira escolhe a vítima ali no meio da multidão, né? Mas a gente sabe pelo estudo das outras partes que não é bem assim. Então, pelo Evangelho, que é a terceira parte, a gente sabe que por trás de tudo tem uma sabedoria divina, né? Igual a Carla falou, tem uma coisa maior, Jordelei também falou do Evangelho nos defendendo, né? Então tem uma sabedoria divina de só permitir que aquilo aconteça se for útil para a pessoa que está tendo que aprender algo. Então eu tenho a influência tentando me atingir, só que a sabedoria divina está ali por trás, né? Se for uma coisa que Deus sabe que para mim não é útil ou que eu não sou merecedor daquilo, aquilo vai sair da minha rota, né? Do meu roteiro. Então tem uma proteção divina por trás disso, não é só o obsessor querer me prejudicar e fica por isso mesmo, né? E na última parte, que é o céu e o inferno, tem muitos trechos que é quase como se fossem as obras do André Luiz, né? Contando casos de pessoas que estão no padrão mental negativo, que estão no padrão mental positivo. E ali a gente percebe claramente que, na verdade, o obsessor ele tem uma atração pela pessoa X porque tem uma ligação entre eles. Não é aleatório. Não é aquela coisa do tipo assim, sorteei fulano que eu quero prejudicar e vou conseguir prejudicar, né? Tem uma história por trás que aqueles dois espíritos estão comprometidos em algum ponto. E é assim com a gente, né? A gente não escolhe os amigos, não escolhe os parceiros de vida, não escolhe os filhos, né? Por acaso. Não é sorteio. Essas pessoas foram atraídas para a nossa vida, né? Por algum motivo. Pode ser um motivo de dor e sofrimento, né? Muitas vezes porque a gente ainda é bem atrasadinho, né? Mas tem um motivo para essas pessoas estarem lá, né? E à medida que a gente entende isso, a gente compreende que a obsessão que a gente sofre, entre aspas, não é uma injustiça nunca, né? É uma tarefa que a gente tem que lidar com ela. Vivências negativas ou positivas, elas vão nos moldando no caminho da evolução. Resumindo essa tua fala aí, Robson, só para... Jorge, queres fazer um comentário final aí? Não temos mais nada que dizer diante de tantas reflexões, ainda mais esta lembrança tão bem citada do Céu e Inferno, que é uma obra encantadora. Eu lembro que a cada obra que eu li, eu achava Kardec difícil de ler, porque era muita informação. Aí quando chegou no livro Céu e Inferno, eu pensei, será que me acostumei com Kardec ou essa obra é mais fácil mesmo?
Mas aí agora lembrando que sai como causos, como contos de André Luiz, explica bem o porquê essa obra torna-se tão bela. E o que me preocupa, meus queridos irmãos, é exatamente isso. Mesmo diante de tamanho estudo que nós temos em mãos, cada vez mais têm surgido nomes pomposos trazendo mensagem. E mensagens que, ao meu ver, não representa a vivência destes seres no passado. Porque parece que eles mudaram radicalmente, inclusive passando uma borracha naquilo que fizeram no passado. E borracha é essa que nos conduz até os dias atuais. Então, acho que oportuno os itens estudados. Oportunos. Só isso. Obrigado, então, pessoal. Esse estudo foi muito bacana. Vamos despedindo do pessoal, então. Até a próxima. Fiquem com Deus. Até mais.